Olá, então muito boa noite a todos novamente. Meu nome é Paula Garcia e quero-vos dar as boas-vindas à nossa sala do Magnet System, onde habitualmente às segundas-feiras fazemos as conferências do Magnet Stage. Se você chegou a esta sala pela primeira vez, tranquilo, não tem problema algum. Estas iniciativas do Magnet Stage servem para darmos o palco aos nossos afiliados que se predispõem a vir partilhar connosco o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência para benefício de todos nós. Okay? Por isso, hoje não é exceção e, portanto, temos mais uma conferência do Magnet Stage com um novo tema que é prospectar com PNL e coaching. Antes de começarmos, eu queria só relembrar algumas pequenas regras desta sala. Esta sala é uma sala neutra e, portanto, agradeço que não coloquem qualquer tipo de propaganda, nem menção a algum tipo de nome de empresa e também não façam troca de contactos, ok? Este não é o espaço para fazer isso. Vimos aqui para aprender, vimos aqui para desfrutar, vimos aqui para nos divertirmos e para convivermos uns com os outros, ok? Então, o nosso tema de hoje é prospectar com PNL e coaching. E prospectar não é mais do que achar as pessoas que procuram aquilo que nós temos para oferecer e, no fundo, o nosso trabalho, quando estamos com essas pessoas, é um trabalho quase de detetive. O Rui Gabriel gosta muito de dizer isto e eu gosto de lhe roubar esta frase. Então, esse trabalho detetive consiste em nós encontrarmos na pessoa que temos à nossa frente aquilo que a faz mover, não é? A sua razão, o seu motivo, o que é que ela procura. Então, dessa forma, fica mais fácil nós podermos lhe propor aquilo que temos para lhe oferecer, seja um produto, um serviço ou uma oportunidade. Portanto, o que estamos a fazer com este trabalho é explorar o interior daquela pessoa. E que melhores ferramentas para nos ajudar nesse trabalho, não é? E poder prestar o melhor serviço a essa pessoa do que precisamente estas técnicas de coaching e de PNL. Então, para nos falar deste tema, hoje temos um orador especialíssimo, como já vem sendo o hábito nestas conferências do Magnet Stage, o Carlos Bringer. Ele é Life and Business Coach, PNL Practitioner e, portanto, não é um teórico, é alguém que faz isso na prática todos os dias, esse é o seu trabalho, para além de outros, e, portanto, é a pessoa melhor para nos falar sobre este tema. Eu devo dizer que já fiz coach com o Carlos Bringer e ele é extraordinário naquilo que faz, extremamente profissional e consegue contactar connosco de uma forma muito, muito especial. Para além disso, é um ser humano incrível que eu tenho tido o prazer de vir a descobrir ao longo deste tempo, tornar-nos bons amigos e é realmente uma pessoa excepcional, daquelas que vale mesmo a pena conhecer. Tem uma história de vida incrível, que faz qualquer pessoa pensar que os nossos queixumes do dia a dia são tão pequeninos, tão pequeninos, tão pequeninos, comparado com tantas outras coisas que acontecem na vida de tantas pessoas, como por exemplo o que aconteceu na vida do Carlos Brenner. Essa história é tão forte que ele inclusive está a escrever um e-book em que relata essa história e é uma história deliciosa. Eu já a li, tive o prazer de já poder ter lido, é uma história deliciosa e eu aconselho mesmo que vocês também se inscrevam para poderem receber esse e-book porque vale certamente a pena, ok? Então, sem mais demoras, deixo-vos com esta pessoa excepcional, um profissional de excelência que hoje nos dá o prazer e o privilégio de vir partilhar connosco estas técnicas de PNL e coaching que nos podem ajudar então a fazer uma melhor prospeção. Peço-vos, por favor, que me ajudem a receber como ele merece, à boa moda da internet, com um forte clap, clap, clap aí na tela, Carlos Berenguer. Carlinhos, o micro é teu. Força! Ok, estão a ouvir? Espero que me estejam a ouvir agora. Se me estão a ouvir, coloquem na tela. Obrigado, obrigado. Pois, é assim, depois de ouvir toda esta conversa que a Paula teve acerca de mim, é difícil, eu fico sem palavras, não sei sinceramente o que é que posso dizer. A Paula é realmente uma grande amiga, é uma pessoa espetacular. Nós temos trabalhado um pouco juntos e temos andado por aí a fazer muitas coisas juntas. É uma pessoa que tem um grande coração e com quem eu gosto muito, muito, muito de estar. Obrigado, Paula, por teres aparecido aí na minha vida. És mais uma pessoa que
de quem eu tenho uma grande estima e uma grande consideração, e com certeza iremos fazer muitas coisas espetaculares juntos. Obrigado. Bom, esta formação é uma formação simples, aliás, como devem ser todas as coisas na vida. Quanto mais simples elas são, mais eficazes se tornam. Falar acerca de mim, o que eu posso dizer, que sou resultado de muitas vivências, de muitos desafios, sou coach e gestor, tal como a Paula tinha dito, e que tento ao máximo aproveitar o que a vida me tem dado. Sou um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal e procuro ver em todos aquilo que de melhor têm. Basicamente, estes são, digamos, os meus lemas de vida e a forma como eu encaro todas as situações. Quanto ao e-book, posso seguramente dizer que é através das histórias que conto que irão perceber que a melhor forma de ultrapassar uma situação não é seguramente tentarem esquecê-la, mas sim aceitá-la pelo que é e perceberem que existe sempre uma escolha a ser feita. E essa escolha só depende de nós. Podemos sempre escolher sentir-nos bem ou sentir-nos mal. Isso só depende de nós, independentemente do que se passa à nossa volta. Pois nós continuaremos a ser, independentemente do resultado, aquilo que somos. Aliás, o resultado deixa de ser importante para passar a ser importante a forma como nós abordamos a situação. Essa é na realidade, a grande questão. Bom, agora quanto à formação, que foi o que nos trouxe aqui e que eu espero que poder transmitir aqui algumas noções que me parecem a mim bastante simples e que vão contribuir com certeza para o êxito de todos, por forma a que nós possamos utilizar estas técnicas e conseguir alcançar os nossos objetivos. Tal como a Paula tinha falado, em relação ao prospectar, tirando do dicionário, prospectar é isso mesmo que está aí, é examinar minuciosamente e com método. Ou seja, no sentido figurado, é estudar as possibilidades de ampliação de uma clientela, rede ou organização. Isto é, digamos, uma explicação mais simples do que é prospectar. Quanto ao coaching, coaching é explorar o presente e construir o futuro, pela definição de metas de longo, médio e curto prazo, proporcionando uma direção para que atinja os seus sonhos. Coaching é sobre como efetuar mudanças, é sobre transformar os seus sonhos em realidade. É tornar-se livre de crenças limitadoras e livre para criar novas possibilidades e novos métodos. Uma vez mudados esses hábitos, tomará uma nova direção. Por cada decisão que tomamos ou mantemos na mesma e confortável direção, ou nos conduzimos em direção ao que realmente queremos. Coaching é sobre ajudar as pessoas a serem felizes. A PNL, enfim, eu não vou falar aqui profundamente o que é a PNL, não é realmente esse o objetivo da formação, mas posso dar aqui, digamos assim, um pequeno tópico. Ela teve início nos anos 70 nos Estados Unidos, com os estudos destes dois grandes homens, que foi o John Grinder e o Richard Bandler. E eles, enfim, entenderam que programação seria de que forma na nossa mente são conduzidas as ações para atingirmos as metas a que nos propomos. Enquanto que a neurolinguística será a junção de duas palavras, é a forma como usamos a linguagem e de que maneira ela nos afeta psicológica e fisicamente. A PNL tem como principais características e técnicas, portanto, a sua simplicidade, o facto de serem pragmáticas e a rapidez de resultados, o rapport e a confiança. Estuda e decifra como nossa mente as experiências, os valores e crenças e como criamos os nossos estados emocionais. Faz-nos entender o nosso mundo interior e como ele influencia a interação com o outro. Bom, agora que falei um pouco do que é o coaching e a programação neurolinguística, vamos passar à parte prática. Vamos saber como eu faço essa abordagem,
como avalio as necessidades e identifico os sinais, como o que é importante dizer e o que não é, o que é importante não dizer. Bom, quando eu tirei o curso de PNL, duas das áreas que desde logo me interessaram foi o rapport e as pistas de acesso. Porquê? Porque eu com estas duas áreas eu teria de uma forma simples uma maneira de buscar informação para poder fazer mais depressa amizades e compreender as pessoas. O rapport permitiu-me aplicar isso ao longo do tempo e no dia a dia e com isso interagir ao fim e ao cabo melhor com todos. Eu percebi durante o curso que tirei que estas duas áreas da formação seriam realmente muito importantes ao longo do tempo, porque devido à própria dificuldade que eu sentia nessa altura em interagir com as pessoas. Muitas vezes não conseguia compreender o ponto de vista delas, não conseguia compreender qual a razão delas não me darem razão, visto eu ter a sensação que achava que teria sempre, de alguma forma, razão nos meus pontos de vista. E estas pistas de acesso e a forma como isto é estudado na PNL veio mostrar que realmente, se nós compreendermos o outro e se nós tivermos informação acerca do outro, tudo se torna mais simples. Em relação às pistas de acesso, nós podemos defini-las, ou podemos definir as pessoas pelas pistas de acesso que elas nos transmitem, pois acabam por divulgar um pouco daquilo que são, não só através da linguagem, mas também da sua postura e do seu olhar. Claro que estes sinais são apenas generalizações, mas, enfim, podem contribuir fortemente para uma primeira análise mais superficial da pessoa que está à nossa frente. Quanto às pistas de acesso, basicamente existem três tipos de pessoas. Existem as visuais, são as que se inserem neste grupo, de uma maneira geral, olham para cima, à direita ou à esquerda. Aqui é indiferente, portanto, o lado para que olham, mas o facto de elas olharem para cima é algo identificativo deste tipo de pessoa. São pessoas que falam rápido, falam de uma maneira geral alto e claro. Do tórax, tal como está aí escrito, a postura é ligeiramente densa, com inclinação para a frente e os gestos são muitos e muito rápidos. Os visuais utilizam também palavras relacionadas com o sistema visual, como é lógico, né? Se eles são visuais. Alguns exemplos dessas palavras são o foco, ponto de vista, perspectiva, visão, brilho. São palavras que eles vão utilizando ao longo da conversa, ao longo do discurso. Nas frases, o sistema funciona da mesma maneira. Eu vou apenas alguns desses exemplos. Em relação às auditivas, são pessoas que olham para a direita ou para a esquerda, mas a um nível central, portanto, ao nível do horizonte. Têm um tom de voz melodioso, sonante, com cadência e com ritmo. Dão muita atenção ao que é dito e como é dito. A respiração normalmente é feita ao nível médio do tórax, entre o peito e o estômago. A postura, enfim, de uma forma geral, é serena, com movimentos ritmados, e a cabeça tem tendência para se inclinar para um dos lados quando estão a conversar. O tipo de palavras que utilizam são palavras relacionadas com sons. Sotaque, diálogo, contar, ritmo, monótono. Estas são algumas das palavras. Ao nível das frases, tem, por exemplo, expressões como palavra por palavra, uma maneira de dizer, estamos sintonizados. Isto são, digamos assim, essas expressões, e eu depois vou explicar como é que depois podem realmente perceber numa conversa e como é que podem identificar mais facilmente estas pessoas. Depois temos as pessoas que, portanto, tipo sinestésicas. São pessoas que normalmente olham para a direita delas e abaixo da linha do horizonte. Portanto, têm tendência a olhar para a direita. A tonalidade da voz é baixa
e profunda, falam muito devagar e com bastantes pausas. Este tipo de pessoas normalmente tem, portanto, há alguma dificuldade entre os sinestésicos e os visuais entre conseguirem interagir uns com os outros. Porquê? Porque o sinestésico é uma pessoa que fala mesmo muito devagar, com bastantes pausas, enquanto que o visual é alguém que está, portanto, movimenta-se muito rapidamente, está sempre a mexer com as mãos, fala muito depressa, não precisa dizer as frases todas, porque percebe que está a ser bem entendido. A respiração normalmente é profunda e vem do abdômen. A postura é de uma maneira geral encolhida, com a cabeça para baixo e pouca firmeza nos músculos. No sistema sinestésico, portanto, este tipo de pessoa normalmente utiliza o equilíbrio, a palavra equilíbrio, sentimento, gentil, tensão, suave, okay? São o tipo de palavras que ele utiliza. E as frases são do estilo: eu entrarei em contacto, aguento um segundo, havia uma tensão no ar, enfim, é o tipo de expressões que o sinestésico utiliza. Bom, agora vamos ver aqui uma coisa. Nós temos basicamente duas formas, quando estamos a prospectar, de falar com pessoas. Ou uma conversa telefónica, que é o caso do que nós vamos falar a seguir, ou presencialmente. Bom, numa conversa telefónica, a forma de identificar a pessoa tem a ver com a velocidade da conversa. E, portanto, como eu estava a dizer, a forma de identificar a pessoa tem a ver com a velocidade da conversa e com as interrupções que faz ou não. Lembram-se de eu vos falar como os visuais são rápidos a falar e de como o tom de voz é alto, enquanto que os auditivos têm um discurso ritmado e sonante. E os sinestésicos, como são? Conseguem-se lembrar? Já agora alguém se lembra? Alguém se lembra do que é que eu falei acerca dos sinestésicos? Ótimo, há quintas, falam baixo e mais. Normalmente para onde é que eles olham? Exato, para baixo e para a direita. Ok? Muito bem. Muito bem. E a postura deles qual é? Lembram-se? Calma. Sim. É uma postura calma, geralmente encolhida, com a cabeça virada para baixo. Ok, muito bem. Estão atentos, isso é ótimo. Claro que a melhor forma de chegarmos a estas conclusões é com perguntas de consciência que fazemos para que a pessoa exponha o que está a pensar. Estas perguntas de consciência normalmente podem ser o que anda à procura, o que faz ou tem feito para atingir este objetivo, tem funcionado, isto é, tem tido os resultados que deseja, tem algum plano para mudar isso? São apenas exemplos de perguntas de consciência que nós podemos fazer. Como é que se sente em relação a isso? Será outra pergunta. Isto numa conversa telefónica é muito importante porque é a forma que nós temos de aferir o discurso da pessoa e a partir daí começar a identificar realmente algumas pistas que nos permitam então ter o tal acesso ao tipo de pessoa que temos do outro lado da linha. Bom, antes de passarmos a este próximo slide, acontece também muitas vezes a pessoa com quem estamos a conversar estar confusa, ter imensas dúvidas e então coloca-nos frequentes perguntas. A melhor forma de poder ajudá-la normalmente é responder a uma pergunta com outra pergunta. É normal a pessoa sentir necessidade de ser conduzida durante a conversa e esse é o nosso papel. Sabermos qual o passo seguinte e adaptá-lo ao tipo de pessoa com quem estamos a conversar. Agora, na presença da pessoa, esta parte, digamos assim, confesso aqui que é a parte que eu mais gosto, é de estar na presença das pessoas. Pelo telefone muita coisa se faz, mas na presença a energia é outra, a maneira de estar e as pistas de acesso são muito mais, são muito mais abrangentes e tornam-se agradáveis de perceber. Tudo se torna mais fácil e, portanto, é mais fácil, ao fim e ao cabo, interpretar
tudo aquilo que nos é dado pelo interlocutor que está à nossa frente. Bom, aqui, como estamos em presença da pessoa, temos as pistas de acesso oculares, aquilo que são chamados os movimentos laterais dos olhos, ou em inglês LEM, Lateral Eye Movements. Estes modelos oculares são os mais comuns, embora algumas pessoas, como por exemplo algumas canhotas e poucas destras, possam apresentar pistas de acesso oculares um pouco diferentes. Agora, vendo a questão do nosso ponto de vista, a questão é esta. Quando alguém olha para a nossa esquerda, normalmente significa que está a construir imagens, sons e até sensações ou sentimentos. Quando olha para a nossa direita, está a recordar imagens, sons e a ter um diálogo interno. Isto é, está a conversar consigo própria no sentido de poder depois explanar a sua posição e a sua opinião. Okay. Vamos então, estão aqui alguns exemplos de como nós podemos perceber isto um pouco melhor. Estas pistas de acesso, eu gostaria portanto, de vos transmitir esta ideia. Quando olham para uma pessoa, portanto, o que está aqui descrito é do nosso ponto de vista, isto é, nós olharmos para uma pessoa, se ela estiver, quando nós lhe fazemos uma pergunta e ela olhar de repente para a esquerda, para a nossa esquerda e para cima, significa que ela construiu uma imagem e que vai falar acerca dessa imagem que construiu. Quando olha para a nossa direita, ela está a recordar imagens. Normalmente nós perguntamos-lhe uma coisa, a pessoa olha imediatamente para a nossa direita, para cima, significa que ela teve acesso a um banco de imagens na memória e, portanto, vai transmitir algo que se está a recordar. Aqui, ao nível, portanto, do próprio olhar, portanto, nem para cima nem para baixo, mas ao nível do horizonte, quando a pessoa desvia o olhar para o nosso lado, está a construir sons. Quando desvia o olhar, assim que nós lhe fazemos uma pergunta, ou estamos, enfim, a comunicar com ela e por qualquer motivo ela desvia o seu olhar para o lado direito, está a recordar sons. Às vezes uma música, qualquer coisa que de repente a fez recordar e ela automaticamente desvia o olhar para o nosso lado direito. É importante ter atenção a isto, porque isto é, digamos assim, o mais comum, o normal. A grande maioria da população mundial é assim que funciona, mas, enfim, há exceções, há que terem atenção realmente a essas exceções. Nós, com a prática, conseguimos rapidamente descobrir isso. Agora, temos que terem atenção realmente e perceber que quando a pessoa olha para o nosso lado esquerdo, está a construir, quando olha para o lado direito, para o nosso lado direito, está a recordar. Rico Freitas, isto não tem a ver com comunicação corporal, enfim, ou então, por outro lado, terá a ver com comunicação corporal, já que os olhos fazem parte do corpo, né? Mas isto tem a ver com pistas de acesso ocular, é um pouco diferente, ok? Em relação à questão da comunicação corporal, é mais complexo, também é possível fazê-lo, mas parece-me que se tornaria demasiado complexo e eu gosto de simplificar as coisas para que as pessoas tenham acesso rápido a alguma informação, porque este tipo de informação, no espaço de poucos segundos, consegue-se rapidamente perceber o tipo de pessoa que está ali à nossa frente. Bom, aqui em relação a esta questão, é quando a pessoa olha para o nosso lado esquerdo e para baixo, depois de nós fazermos um comentário ou fazermos uma pergunta, ela ao fim e ao cabo está a recordar sentimentos ou sensações corporais. Quando olha para o nosso lado direito, exatamente aquilo que eu tinha falado há bocado, ela está, digamos, a ter um diálogo interno. É como se ela estivesse a primeiro falar para si própria, a discursar para si, para depois poder digamos, transmitir, ter um discurso mais concreto e mais correto acerca daquilo que está a pensar. Bom, aqui neste caso não
não é possível nós fazermos qualquer tipo de análise. Claro que perante uma personagem destas não há PNL nem pistas de acesso que nos valham, resta-nos apenas rir à gargalhada, porque faz parte da vida também algum divertimento e este personagem é realmente dos melhores personagens para fazer isso. Portanto, aqui esqueçam o PNL, esqueçam as pistas de acesso e divirtam-se, que é o melhor. Francisco, posso recuar um bocadinho? Sim. Ok. Pronto, se quiseres que eu repita alguma coisa, portanto, as sinestésicas olham para o nosso lado esquerdo e portanto, têm acesso aos sentimentos e sensações corporais. As que olham para o nosso lado direito portanto, estão digamos, a fazer um diálogo interno e a procurar ter um discurso coerente com aquilo que depois a seguir vão dizer, ok? Posso passar? Bom, em relação às pistas de acesso oculares, eu gostaria também de dizer, por exemplo, imagine estar a dar indicações de trânsito a um visual. Como é que o deve ajudar a chegar a determinado local? Isto é apenas um exemplo para perceberem na prática como estas coisas funcionam e como se tornam a fazer. Com certeza que o visual apreciará muito mais quando lhe sugerirem que veja determinado monumento ou outra coisa que lhe dê uma imagem. Enquanto que o auditivo, por exemplo, gosta mais de indicações concretas e claras, do tipo vir agora à esquerda, depois à segunda à direita, depois, enfim, estas mais direcionadas. Bem, quanto ao sinestésico, normalmente eu tenho pena de dizer isto, mas não pede ajuda. Procura o caminho sozinho, demora o tempo que demorar, afinal ele tem muito tempo e portanto está sempre tudo bem com ele. O Freitas, o ator, vale para o estudo porque é exatamente por ele ser como é que ele é tal exceção à regra, não é? Não nos permite, ele sim, ter essa capacidade de conseguir analisá-lo, porque ele troca-nos de todas as maneiras efetivos. Bom, e agora este ator leva-nos à segunda parte, não é? Que é aqui o rapport, que é, digamos, a grande ferramenta, que eu considero esta a grande ferramenta, e que é o resultado de só depois de nós identificarmos quem está à nossa frente através das pistas de acesso, nomeadamente as oculares, que parecem a mim que são uma ferramenta muito eficaz, e que normalmente demora entre 30 a 60 segundos. Isto pelo menos é digamos, a perspectiva que eu tenho disto e a prática é o que me tem sugerido, que normalmente entre os 30 e 60 segundos, no primeiro minuto, nós conseguimos realmente identificar a pessoa que está ali à nossa frente e então a partir daí sim podemos iniciar um rapport bastante eficaz. O que é o rapport? O rapport é um relacionamento de influência e respeito mútuo que pode ser construído e aprofundado desde que se respeitem as crenças e os valores da pessoa que está à nossa frente. Neste caso, imita-se o comportamento, as palavras e até o modo de pensar. Pois, Kátia, é preciso realmente ter muita prática e memória, exatamente, mas é a prática que leva à perfeição. Assim, no rapport é necessário estar bastante atento ao que o outro diz, exatamente, para que se possa identificá-lo sem qualquer erro. Porque daí depende realmente o sucesso do nosso rapport. No entanto, há algo que eu gostava de salientar, é que se isto não for feito de uma maneira honesta e tendo por base a confiança que deve ser conquistada, nada será eficaz e parecerá inclusivamente muito falso e interesseiro. Portanto, o objetivo não é esse, o objetivo é nós percebermos a pessoa que está ali à nossa frente, olharmos para ela com todo o respeito, darmos-lhe a importância necessária, percebermos que aquela é a única pessoa que está ali à nossa frente e, portanto, isso é que nos vai permitir fazer esse rapport com muita qualidade. Portanto, no que diz respeito à prospeção, reflita e escolha olhar ou ouvir a pessoa que está à sua frente com um genuíno interesse, fazendo com que aquela seja a pessoa mais importante do mundo para si naquele momento.
Isso vai permitir o quê? Vai permitir à outra pessoa ter uma percepção de importância e respeito por ela mesma, o que acaba por se refletir na opinião que terá acerca do assunto que você quer apresentar. Ok? Portanto, neste caso, a confiança é essencial, por isso o importante é que sejamos verdadeiros e não fingirmos ser quem nós não somos. Para isto desta forma, perceber que a confiança é essencial, ok? Estão a ouvir? Ótimo. E por isso, ser verdadeiro, não fingir ser quem não é. Ser sincero, manter a palavra e ser competente, ok? Ser honesto e dizer as coisas como as vê. Portanto, basicamente, quando estamos à frente da outra pessoa, o que se pede é que sejamos congruentes. Isto é, as nossas ações devem corresponder às palavras. E o mais importante de tudo mesmo é esteja presente. E eu digo isto desta forma porque eu reparo muitas vezes, eu sou um observador muito grande do que se passa à minha volta e das pessoas. Muitas vezes estou simplesmente a observar para estudar e o que eu noto é que as pessoas não estão presentes. As pessoas estão ali na companhia uma da outra, mas uma está a pensar com certeza numa coisa e outra noutra, porque percebe-se perfeitamente na postura corporal que elas não estão ali presentes. E portanto a ideia é esta, é estar presente e dar ao outro toda a sua atenção. Afinal, quer nós queiramos, quer não, aquela é a única pessoa que está ali connosco. Bom, tal como vocês se lembram, no início da formação, eu tinha falado também do que é que era importante não dizer. Eu sei que isto pode causar realmente algum salame, alguma polémica, mas na realidade o que é importante nós não dizermos é o nosso ponto de vista. É o nosso e é só a nós que nos diz respeito. Logo, o outro também tem o seu. Isto é tão simples como isto e acho que é fácil de entender. Para que falarmos do que nós queremos? É tão óbvio, não é? É claro que cada um de nós está interessado naquilo que quer. Por isso mesmo, continuo a afirmar que a única forma de criar rapport com as outras pessoas é falar daquilo que elas querem e mostrar-lhes como o podem obter. Isto é o mais importante. Mostrar-lhes como o podem obter. Ok? Porquê? Ela fará o que quer, ela apenas fará aquilo que quer porque quer obter e não para fazer algo por nós. Basicamente é isto. A ação surge daquilo que nós desejamos e não daquilo que os outros querem. Se nós pudermos mostrar como os nossos serviços ou os nossos produtos podem ajudar a resolver o seu problema, a pessoa normalmente comprará a ideia, digamos assim. Todos gostamos de sentir que estamos a comprar e não que nos estão a vender, seja o que for. Bom, assim, é importante percebermos o que a pessoa espera de nós para que a possamos conduzir ao próximo passo. Mas não vale a pena nós querermos mais da pessoa do que aquilo que ela está disposta a dar. Ela só fará alguma coisa se decidir que quer fazê-lo. E nós temos que perceber que é apenas da nossa responsabilidade compreendê-la e que é da responsabilidade dela querer fazê-lo ou não. Perceber que o nosso trabalho está feito e que está na mão da pessoa a decisão que quer tomar. Aí seremos capazes de prestar um verdadeiro serviço sem, basicamente, nos diminuirmos ou nos superiorizarmos, mantendo em alta a nossa confiança e o nosso amor próprio. E tal como eu digo aqui neste slide, no entanto, toda esta teoria sem ação não vale nada, por isso vá para a rua, conviva, divirta-se e pratique, aproveitem ao máximo, porque só a prática leva à perfeição. E como eu costumo dizer, acho que já ouvi isto em alguns, se não for divertido, então não vale a pena. Agradeço a todos por terem assistido a esta formação e espero ter contribuído um pouco para vos inspirar para que passem à ação. Muito obrigado. Agora, neste momento, estou aberto a dúvidas e a questões que eu possa esclarecer, enfim, dentro do que me for possível. Alguém que tenha alguma questão pode escrever na tela. Bem, isto está a passar tão rápido que eu não vos consigo ler a todos, mas ok, muito obrigado.
pode mostrar o slide do terceiro tipo. Vamos lá ver se eu consigo encontrar aqui o slide do terceiro tipo. Ok, este é o slide do terceiro tipo. Ok? Portanto, as pessoas sinestésicas olham normalmente para a direita delas, abaixo da linha do horizonte. Ok? Aqui é importante perceberem que estamos a falar do ponto de vista delas. Qual é para ti a importância de dar trabalhos para casa ao nosso coach e para ajudar a que entre em ação? Pergunta a Kátia. Bem, a importância é muita, não é? Porque realmente só com trabalhos de casa é que a pessoa se compromete a fazer as coisas e a partir daí a partir para a ação. Mas a Kátia sabe melhor que eu com certeza e portanto ela está-me a pegar aqui uma ratoeira, mas não consegue. Quando fazemos uma pergunta a alguém e ela olha para a nossa direita, está a procurar na memória a resposta. Se ela olhar para a nossa esquerda, está a procurar na imaginação. É isso? Quer isso dizer que está a mentir? Rui Gabriel, não é propriamente que ela esteja a mentir, ela está a construir a resposta. Normalmente, quando a pessoa constrói a resposta, poderá estar a colocar não só aquilo que se lembra, como alguns pormenores que ela própria acha que poderão ser importantes para explicar melhor aquilo que quer explicar. Ou pode acontecer ela realmente estar-nos a mentir. Normalmente, quando a pessoa está a mentir, tende a olhar fixamente para a frente, a não mexer muito os olhos, a não ter muitas expressões, portanto, percebe-se nitidamente aí sim que a pessoa está a mentir. Neste caso aqui, não será tanto a questão do mentir, ok? Paulo, Brasil, há percentual de quanto da população é de cada um dos 3 tribos? Pois provavelmente haverá, eu não conheço. Ora bola, já está a pensar ter um teto de mentiras. Pois, oh, Rui, seria fácil demais, não é? Embora confesso que não é assim tão difícil. Normalmente a pessoa a questão do mentir é muito intuitiva, até porque eu nestas matérias confesso que também vai muito pela intuição e quando a pessoa realmente está com um olhar muito fixo e com portanto está, digamos assim, com uma expressão muito fixa e quando fala tem tendência a olhar para a frente e para baixo, no momento em que começa a falar, aí sim é com certeza está a mentir. Ok? Portanto, podes ir por aí, Rui Gabriel. O Rui Gabriel e as suas piadas. É o costume, exatamente. Mas faz parte da vida, não é? Nós divertimos. As pessoas podem variar de um tipo para o outro, ou seja, em um determinado momento sejam auditivas e em outros momentos sejam visuais. Boa pergunta, Israel. E ou sinestésicas. Claro que sim, isto não é estanque, isto é, todos nós, em determinados momentos, somos um pouco auditivos, um pouco sinestésicos e um pouco visuais. A questão tem a ver mais com a tendência geral. De uma maneira geral, determinada pessoa tem uma tendência visual. Claro que há algumas que têm muito mais. É muito fácil identificar uma pessoa visual, por exemplo. A pessoa visual é aquela pessoa que está sempre a mexer com as mãos, que tem uma postura proativa, que se mexe muito, que fala alto, que fala rápido. Eu sou um visual, ok? A pessoa auditiva normalmente é alguém que tem um tipo de vocabulário muito mais construído, muito mais impressiona pela sua tonalidade, coloca a voz, tem quase que uma musicalidade na voz. Eu vou tentar passar Maria de Fátima para ver se pergunta a Kátia Caria, se a pessoa não olha nos olhos quando fala si, o que significa? Normalmente poderá significar coisas, enfim, são todas, isto não é estanque e não é assim em 100%, ok? Portanto, nós temos que ter aqui alguma flexibilidade, olhar para isto de uma forma, fazer uma análise profunda e ter a noção que, apesar da prática e apesar de rapidamente termos
identificarmos o tipo de pessoa que está à nossa frente, podemos falhar. E é importante nós termos essa humildade e perceber que às vezes falhamos redondamente. E, portanto, quando a pessoa não nos olha nos olhos, para mim, normalmente significa uma grande insegurança. Carlos, é possível uma pessoa ser detentor dos três tipos? Sim, como eu já disse, realmente somos todos detentores dos três tipos. Já numa das minhas sessões de coaching, apanhei uma pessoa que era tanto auditiva como visual, é extremamente raro, confesso que me vi aflito, e só ao fim de um bom bocado é que eu percebi que estava perante alguém que era auditivo para uma série de coisas e visual para outras quantas, ok? Mas de uma maneira geral isso não acontece. A pessoa tem uma tendência para determinado tipo. Eurico Alves, quando estamos a comentar algo e de repente nos dá uma branca, a melhor maneira de recordar é olhar para cima e para a esquerda. A melhor maneira de recordar é olhar para cima e para a esquerda. Estás a falar da nossa esquerda, não é? Assim, quando nos dá uma branca, a melhor maneira de nós recordarmos normalmente é olharmos para a nossa esquerda, seja ela para cima ou para baixo, enfim, ou digamos, na linha do horizonte. Essa é realmente a melhor maneira de nos recordarmos. Mas isso acaba por ser natural. Ok? Henrique Silva, vou passar para os slides das auditivas. José Calvário, exato. Carlos, que estilo ou tática poderíamos usar para captar mais eficazmente a nossa atenção, de modo a que tanto a pessoa que mente ou aquela mais desinteressada possa nos escutar verdadeiramente com atenção? Bom, essa questão que colocas é uma questão muito interessante e a mim leva-me a dizer o seguinte: uma coisa é aquilo que é da nossa responsabilidade, isto é, nós temos uma forma de fazer as coisas, olhamos para as pistas de acesso, fazemos o rapport, temos um tipo de linguagem que procuramos ir de encontro àquela pessoa. Quando aquela pessoa nos está propositadamente a mentir, ou se mostra desinteressado, isso é da responsabilidade dela. E, portanto, aí nós basicamente só temos duas formas de encarar esta situação. Ou, ok, se está desinteressada, muito bem, está desinteressada e não há nada a fazer. Se nos está a mentir, é apanhá-la na mentira e dizer que ela nos está a mentir. Ou então, por isso simplesmente, que é a melhor forma que eu acho, é aceitar a pessoa como ela é e deixá-la ficar com o que ela tem, e assim ela será feliz e nós também, e não há discussão a ter, nem há volta a dar, ok? Sónia Eugênio, que bom é ouvir-te e esclarecer as nossas dúvidas. Denotas de facto um vastíssimo domínio das temáticas e a tua desenvoltura é impressionante. Grata ao meu coach. Obrigado, Sónia. Assim não vale, está bem? Fico sem palavras. Okay? Pronto. E se não têm mais perguntas, eu agradeço a todos por terem assistido a esta formação. Espero que levem daqui algo de útil que possam utilizar na vossa prospeção, no vosso dia-a-dia e percebam isso. Aquilo que é da nossa responsabilidade é realmente fazermos um bom rapport e ao fim e ao cabo tentar construir ali uma amizade. Da outra pessoa o que ela fará será da responsabilidade dela e portanto aí nada podemos fazer, ok? Muito obrigado a todos por terem assistido a esta formação. Espero que tenham tomado muitas notas e possam aplicar estes conceitos que me parecem a mim que são bastante simples. Okay? Boa noite e muito obrigado. Muito obrigada, Carlos. Acho que nós é que temos que agradecer esta fantástica formação e todas estas partilhas que fizeste connosco aqui esta noite. Eu descobri claramente que sou uma visual. Aliás, o Carlos já me tinha dito, em 15 segundos ele identificou que eu sou uma visual, mas é engraçado nós olharmos para os bonequinhos e percebermos nós próprios, não é? O tipo de pessoa que somos. E, portanto, eu falo alto e gesticulo muito, etc. E, portanto, sou claramente uma visual.
é engraçado nós descobrirmos estas coisas sobre nós próprios. Então, muito obrigada, Carlos, por esta excelente formação que fizeste, passaste para todos nós hoje. E pois eu sei, tu confirmas, não é? Sou claramente uma visual. É engraçado, é curioso. Muito obrigada, a sério, tomei também muitas notas, embora já tivesse conhecido os slides anteriormente, mas também tomei muitas notas, porque realmente estas pequenas pistas às vezes podem nos dar indicações fenomenais, não é? Sobre o tipo de pessoa que temos à nossa frente e, no fundo, acompanhá-la, imitá-la, digamos assim, se eu bem percebi o que o Carlos explicou nesta formação, fazer um bocadinho o efeito espelho, não é? Corrijo-me se eu estiver errada, e adaptarmos ao tipo de pessoa que está à nossa frente e acabarmos por ser um bocadinho o espelho, não é? Do que ela é. E aquele exemplo que deste realmente das indicações de trânsito, acho que ficou extremamente claro. Eu, a mim, se me disserem vir à esquerda, vir à direita, eu não vou lá ter. Mas se me disserem, estás a ver ali o banco Montepio, depois à frente tens a igreja, depois tens a escola, e aí eu vou lá ter direitinho, ok? Portanto, é mesmo isso. Sou claramente uma visual. Muito obrigada. Agradeço a todos também a vossa presença, a vossa boa postura durante esta formação. Acho que saímos daqui todos muito mais ricos e, portanto, acho que o Carlos merece um último clap de todos nós, ok? Muito boa noite a todos. Obrigada por terem vindo e vemos na próxima segunda-feira. Até lá, uma excelente semana. Tchau, tchau.